Jesus, obrigado. Nós queremos continuar em adoração, queremos continuar te bendizendo, queremos fazer isso através agora, Senhor, da nossa atenção, através de dedicar os nossos ouvidos, a nossa mente. Nós levamos os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Todo pensamento que possa ficar vagueando, pensando em outras coisas lá fora, uns afazeres lá de fora, nós queremos trazer todos os pensamentos e sujeitar eles a Ti, Senhor. Nós queremos estar única e exclusivamente para Ti. Nós não queremos estar aqui somente de corpo presente. Nós queremos estar com todo o nosso ser em sincera devoção a Ti. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, Senhor. Venha com o Teu poder. Venha com o Teu poder e nos toque por meio do poder do Evangelho, das Escrituras, da sã doutrina, daquilo que vai ser falado. Conceda a nós o poder dessa mensagem, Senhor. A Tua palavra, ela é poderosa, então conceda a nós esse poder, que toque as nossas vidas, que nos transforme e que nos faça mais parecido com Você, Jesus. Remove de nós todas as fortalezas que nos impedem de entender, que nos impedem de nos aproximar. Que isso seja quebrado, Senhor, que haja total liberdade, livre acesso, Senhor, para que o Senhor possa ter acesso em lugares em nós, onde muitas vezes nós bloqueamos, Senhor. Tenha liberdade, flua verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos entender, que possamos ouvir a Tua voz, entender, obedecer, Senhor, praticar, viver aquilo que nós estamos aprendendo, Senhor. Que não seja como uma aula, mas que seja verdadeiramente o Senhor falando ao nosso espírito, falando ao nosso coração e agitando as águas dentro de nós, agitando o nosso ser, para que verdadeiramente nós possamos nos posicionar nesses dias, de acordo com aquilo que o Teu Espírito deseja, de acordo com aquilo que o Senhor deseja, assim na terra como no céu, para que a glória do Teu nome, Senhor, se espalhe em nossa cidade, em nossa nação, em nome de Jesus, amém, amém. Então fique sensível àquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração, mais do que aquilo que eu quero, mais do que aquilo que eu vou falar. Eu já falei isso, mas eu vou repetir durante um tempo, para você aprender algo, para você guardar algo no teu espírito. Mais do que sensível à minha voz, esteja sensível à voz do Espírito Santo. Porque eu posso falar uma coisa aqui, mas ele pode começar a comunicar outras em teu coração. Então esteja sensível ao que ele quer falar. Vou dar um exemplo para você. 7 primeiros dias o Luan veio aqui ministrar, e ele falando lá, quando Deus fala para Moisés levantar homens para construir um lugar para ele, ou seja, o tabernáculo. A hora que o Luan leu isso, eu falei assim: não acredito que ele vai falar isso que está aqui dentro de mim. Aí ele foi para outro rumo, e o Espírito Santo começou a ministrar uma outra palavra no meu coração. Falei: é isso aí. Então, mais sensível do que a voz daquele que vos fala, seja sensível ao Espírito Santo que habita dentro de você, aquilo que ele quer comunicar ao teu coração. Amém? Então não fique preso a mim, fique preso a Jesus. Se amarra nele, fique amarradão. Sabe aquela coisa, aquele termo, você tô amarrado, não é amarrado como a gente usa no termo mal, não. Está amarrado em nome de Jesus. Não, quando tipo o Alisson está apaixonado pela Camila, fala: estou amarrado nessa mina, né? O Alisson ficou amarrado, apaixonado, é nesse sentido que eu estou falando. Então fique amarrado em Jesus. Eu quero continuar conversando com você algo que segue uma linha daquilo que a gente vem conversando nas últimas reuniões, quando nós estamos falando sobre essa questão da presença, da fascinação, do relacionamento, porque isso é uma das maiores características de Deus. Ele é pessoal, ele é relacional, tá? Então Deus é relacional, ele é pessoal, ele não é um ser estagnado que está parado, morto, sem vida, enquanto nós ali dobramos os joelhos e ficamos ali em adoração, uma adoração, algo meio inútil, né? Não é. Nosso Deus, ele é relacional, ele é uma pessoa que hoje habita em nós por meio da pessoa do Espírito Santo, que em nada difere do Filho e do Pai. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nada difere um do outro, porque ambos são Deus. Então ele é 100% relacional. Isso é uma das coisas que eu mais, é um dos pontos que me atraem em Deus, né? Como ele, essa pessoalidade dele, como ele é relacional. Ele não é alguém distante. Deus não está lá no trono olhando simplesmente tudo que está acontecendo com uma certa indiferença, tipo, legal, talvez lá conversando com Gabriel, com Miguel, com os anjos, legal, estão lá cantando, isso aí, valeu.
Deixa eles. Não, Ele não criou tudo. Olha que maravilhoso, Deus não criou todas as coisas e depois abandonou tudo. Já criei, está pronto, agora a criação vai se desenvolvendo e tudo vai acontecendo. Não, Ele cria todas as coisas e Ele participa diretamente de tudo que está acontecendo em toda a história da humanidade. Então Ele é o Criador, mas Ele se envolve. Para você entender, é como se Ele fosse um roteirista de um filme, e o diretor, o produtor. Então Ele fez todo o roteiro, está aqui, todo o roteiro aqui nas Escrituras, tá? Para você fazer essa comparação, está todo o roteiro, Ele fez tudo o roteiro, Ele produziu todo o drama, Ele produziu da história da humanidade, Ele produziu tudo. Então Ele fez o roteiro, Ele produziu, agora Ele dirige tudo, mas Ele não está só dirigindo, Ele está participando diretamente. Então, como Ele não abandonou, está ali, faz, agora eu quero os personagens aí, vocês desenvolvam aquilo que está escrito. Não, Ele entrega para nós o roteiro e participa diretamente de toda essa trama, de toda essa história da humanidade. Então Deus é muito pessoal, Ele é muito relacional. E eu sinto que a gente precisa restaurar essa consciência dessa pessoalidade de Deus, de começar a andar numa consciência de que Deus está comigo mesmo. Eu saio de casa, Deus está comigo. Eu estou ali no carro, Deus está comigo. Eu estou em casa, Deus está comigo. Eu estou lavando louça, Deus está comigo. Eu estou lavando banheiro, Deus está comigo. Eu estou tomando banho, Deus está comigo. Onde eu estiver, Deus está comigo. Ele não está comigo porque eu estou dentro da igreja. Não está comigo porque eu estou dentro dessas 4 paredes que tem uma placa chamada ali Comunidade Cristã Abapai. Ele está comigo porque Ele é relacional, é um Deus pessoal. Ele está comigo em todo o tempo, não somente aqui dentro. A realidade da presença de Deus, ela não se limita a essas 4 paredes. E aí a gente precisa ter a consciência disso. Por isso que Ele está nos atraindo para essa fascinação. Porque quando nós começamos a nos apaixonar por Ele, de verdade, sabe, uma paixão, um amor, uma sincera devoção, a gente começa a ter essa consciência e restaurar em nós aquilo que foi perdido, como o Alisson estava orando, aquilo que foi perdido lá no princípio, onde para o homem era algo natural, embora sendo extraordinário, mas era algo natural andar com Deus. Não era algo assim, uau, Deus está aqui no jardim. Não, Deus no jardim é uma realidade natural, é como Ele criou para ser, eu e Ele caminhando. Então Ele deseja restaurar isso, e Ele está restaurando isso nesses dias. Ele está acendendo uma chama no coração daqueles que estão sensíveis, ouvindo o que o Espírito quer comunicar à igreja. E aí eu lembro lá do ano passado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero continuar entrando nisso, só que hoje eu quero falar um pouquinho. Você viu até lá no banner, por que nós nos arrependemos? Esse porquê, ele tem uma conotação de qual é a razão. Qual a razão do nosso arrependimento? Porque um problema que nós podemos enfrentar também na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, é fazer tudo no piloto automático. Eu ouvi que tem que se arrepender e eu me arrependo. Mas se arrepende por quê? Porque eu ouvi que é assim que funciona. Não é? Muitas vezes a gente entra dentro de uma igreja, entra dentro de uma congregação, e a gente sabe que tem que se arrepender. Mas por que se arrepender? Qual a causa? Tem que se arrepender porque as pessoas falam que eu fiz coisa errada e agora eu preciso se arrepender. Mas em si nós não temos uma revelação e nós não conseguimos entender a profundidade. Eu vejo que a gente para num arrependimento muito superficial, mas existe algo mais profundo quando se trata de arrependimento. Então qual é a causa? Eu até escrevi lá, e quando eu compartilhando no Facebook, no Instagram, então eu poderia colocar algumas perguntas, ou seja, quando pecamos, nos arrependemos por qual motivo? Ou seja, qual é a causa do nosso arrependimento? Com o que você está preocupado quando você se arrepende? Então quando eu me arrependo, tem alguma preocupação? Eu estou preocupado com o quê? Por que eu me arrependo? Ou seja, também aqui, o que queremos que Deus faça e o que nós queremos que Ele não faça quando nós nos arrependemos. Tem tudo isso, mas tudo isso vai voltar para uma palavra ali que talvez seja a motivação, o entendimento do arrependimento. Qual é a causa? Tenho certeza que você já ouviu muito sobre arrependimento, porque é uma mensagem que deve ser pregada. Não é uma mensagem, arrependimento não é uma mensagem que saiu de moda. Eu vejo
que nós cometemos uma baita de uma falha. Durante muito tempo houve um evangelho legalista. Um evangelho legalista, onde eu falo como jovem, onde para o jovem era uma imposição legalista, no sentido assim, olha, se tu fizer isso, está lá o jovem namorando, olha, é o seguinte, se você tiver relação sexual com sua namorada e Jesus voltar, você vai para o inferno. Então durante muito tempo foi apresentado esse evangelho, o evangelho legalista. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode isso, você não pode, sem trazer entendimento. Até ainda existe algo, não, você não pode cortar o cabelo, não, você não pode assistir televisão, não, você não pode tomar Coca-Cola porque ela é do diabo. Que ela é do diabo? Então muitas coisas trazendo debaixo de um legalismo, uma imposição meramente religiosa, uma imposição meramente humana. Então durante muito tempo, presta atenção aqui, não se distrai, durante muito tempo foi esse o evangelho apresentado. Aí agora nós cometemos uma baita de uma besteira. Para combater o legalismo, o que a gente faz? Vamos para um outro lado de uma liberdade, de uma legalidade para tudo, e aí nós usamos o evangelho e nós falamos que isso é a graça. Aí nós falamos, não, mas agora é a graça, você não precisa se arrepender. Então para combater um erro, nós usamos outro erro. Saímos de um extremo, onde estávamos muitos caindo nesse extremo, porque nesse tempo dessas imposições, muitos caíram, porque tem gente aí fora que outrora errou e não se sente digno de voltar, porque ela acha que ela não é mais merecedora, porque o negócio é assim, se errou já era, não tem mais chance, não tem mais oportunidade, um peso, um fardo. Então esses estavam no extremo e eles caíram, alguns sobreviveram, feridos, e ainda com as suas, sobreviveram no seu corpo, estão dentro da igreja, mas com a mente talvez, com algumas com dentro da sua mente algumas áreas assim cauterizadas. Agora a gente vem para outro extremo, não precisa se arrepender, é graça. Aí muitos, por estarem nesse extremo, está virando uma desgraça. Mas Jesus é o perfeito equilíbrio da teologia. Ele é o perfeito equilíbrio. Eu não preciso andar aqui, eu não preciso andar aqui. Eu tenho um perfeito equilíbrio. Então eu quero entrar profundo com você nisso. Ou pelo menos, para não dizer profundo, eu quero pelo menos começar a aprofundar, porque eu creio que existe algo muito maior do que isso, algo mais profundo que isso, nessa questão de arrependimento, que não saiu de moda. Não saiu de moda arrependimento. Bem rapidinho, só para a gente passar por alguns lugares aqui. Quando nós falamos de arrependimento, eu não sei quanto a você, quando se fala de arrependimento, principalmente naquilo que se concerne ao Novo Testamento, a gente logo lembra de um homem chamado João Batista. Você pode abrir aí Mateus capítulo 3. Vou ler alguns textos com você. Peço a sua ajuda, me ajude a pregar. Você pode, se você sentir vontade, não segure de falar amém, glória a Deus, aleluia, é nós, pega eu, Jesus. Você quer falar, esse cara sou eu, sei lá, se começar a apertar aí, me ajuda. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias, achou aí? Amém? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então isso aqui é o início dessa mensagem de arrependimento no Novo Testamento. Porque se você ler todo o Antigo Testamento, na verdade Deus está dando oportunidade para a humanidade se arrepender. Mas a gente vê todo esse plano de redenção que começa lá, conversando com a Bruna, todo esse plano de redenção que começa lá em Gênesis 12, tá? A redenção, o plano de redenção não começa aqui, começa lá em Gênesis 12. Então toda essa construção que vem a partir de Gênesis 12, com Deus levantando um homem, para através dele levantar uma nação, para que essa nação venha servir como meio de outras nações serem alcançadas,
toda essa história, nós vamos vendo Deus dando oportunidade para os homens se arrependerem. Mas quando nós entramos nessa nova fase, nós vemos aqui João, o primeiro a se levantar, pregando esse evangelho: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas essa mensagem não parou em João. Quando a gente vai lá para Marcos capítulo 1, olha um pouquinho aí, ó. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 14, diz assim: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Opa, Jesus estava pregando o quê? Finalzinho aqui do versículo 14, as boas novas, ou seja, o evangelho, boas notícias, boas novas. Então, depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando as boas novas. Aí aqui a continuação fala o que é, quais são essas boas novas, o que está dentro dessa mensagem das boas novas. Versículo 15 diz assim, ó: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Olha aí, João Batista pregou arrependimento. João Batista é preso, Jesus vai em direção a Galileia pregando o evangelho, e a mensagem do evangelho, dentro das boas novas do evangelho está a mensagem do quê? Arrependei-vos. Então não tem como pregar a mensagem do evangelho, do reino, sem pregar arrependimento. Não dá. Não tem como isso, vou pregar as boas novas, mas as boas novas não envolvem arrependimento. Não dá. As boas novas é que você tem a oportunidade de se arrepender. A oportunidade, o fato da gente ter a oportunidade de se arrepender, isso é uma boa notícia. Porque se Jesus não tivesse vindo como nosso Redentor, não haveria possibilidade de arrependimento. Se Jesus não tivesse agido em seu plano de redenção, não ia ter se arrepender como? Porque até o próprio arrependimento se trata de uma ação do Espírito Santo dentro de nós. Então a oportunidade do homem se arrepender é uma boa notícia. Você tem a oportunidade de se arrepender, não carregar fardo, não carregar acusação, mudar a direção. Isso é uma boa notícia. Mas não é uma boa notícia que no tempo presente parece ser uma boa notícia, porque parece que não dá muito ibope, parece que não é uma coisa assim muito em alta. Mas o arrependimento, a oportunidade de se arrepender, é uma boa nova, é o evangelho, é uma boa notícia. Nós temos a oportunidade de se arrepender. Então você vê João Batista pregando arrependimento, aí agora Jesus está anunciando: arrependei-vos, e isso é dado sequência agora com a igreja. Em Atos nós vamos ver isso. Vamos um pouquinho para frente ali em Atos. Capítulo 2, logo no comecinho. Atos capítulo 2, segura aí no capítulo 2. Você está entendendo comigo então? Anunciar o evangelho do reino tem a ver com anunciar a oportunidade do arrependimento. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Por isso, se a palavra de arrependimento é tirada dos púlpitos, o evangelho do reino está sendo tirado também. Se o evangelho que nós pregamos não envolve arrependimento, ele não é o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus é as boas novas, que dá a oportunidade do homem se arrepender e entrar numa nova realidade, numa nova vida. Então se eu tiro, presta atenção que isso é sério, e você vai ver, o que eu estou falando para você hoje, talvez eu vou falar agora igual a Jesus. O que eu estou falando para você hoje, você não entende, mas um dia você vai entender. Porque conforme os anos forem passando, você vai ver que esses tipos de mensagem vão sendo excluídas dos púlpitos. Já tem sido. Arrependimento, ninguém mais fala. Santidade. Se isso está sendo tirado dos púlpitos, isso é sério. Porque se essa mensagem é tirada do púlpito, nós estamos pregando
outro evangelho, e não o evangelho de Jesus. E é perigosíssimo pregarmos outro evangelho. Eu não estou falando para você que todo dia agora eu vou subir aqui e vou falar: arrependei, se arrependa, se arrependa. Mas essa mensagem precisa, vamos dizer assim, tem os 7 listas do Ministério de Louvor, tem a lista das canções que o Ministério de Louvor ministra, sabe tocar, já ensaiaram. Então, no 7 listas da pregação da igreja, dos sermões da igreja, arrependimento precisa estar ali. Se nós pararmos para pegar em um púlpito e pegarmos os 7 listas de pregações e não encontrarmos ali nada que se refira a arrependimento, não é o evangelho. O evangelho está associado ao arrependimento. A boa notícia para a humanidade: você tem a oportunidade de se arrepender, independente do que fez. O homem pode ser o mais mal do mundo, aquela pessoa, a pior pessoa que você imagina, tipo aquela pessoa que você fala assim: cara, esse aqui, não acredito, esse cara aqui é o pior, não conheço gente ruim que nem aquela pessoa. A boa notícia é: ela tem a oportunidade de se arrepender, independente se ela é a pessoa mais ruim da face da terra. Ela tem a oportunidade. Isso são as boas notícias, boas novas, evangelho. Aí nós vamos ver, eu já pulei para Atos, mas só para citar aqui, em Lucas capítulo 10, Jesus envia os 70 discípulos em uma missão, e a missão, dentro da missão deles, está envolvido orar, curar os enfermos, expulsar demônios, mas está envolvido anunciar o evangelho do reino. Se anunciar o evangelho do reino está associado, então a mensagem de arrependimento também está associada. Quando nós vemos aqui agora, nessa realidade, após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, então em Atos 2 nós temos o de repente, os discípulos ali reunidos, e o Espírito Santo vem, eles recebem poder, eles recebem autoridade, começam a orar, falar em outras línguas, ou seja, línguas de outros povos, de outras nações. A gente precisa ir para essa dimensão. Já pensou um dia que um começar a falar alemão, o outro começar a falar em chinês ali, o outro começar a falar em russo? Deus move dessa forma. Então eles receberam isso. É como se nós estivéssemos aqui, de repente o Gui começa a falar em alemão, e tem um alemão passando ali, e ele escuta o Guilherme orando. Esse cara está falando alemão, mas ele nem sabe que ele está falando alemão. É isso que está acontecendo aqui em Atos. Então eles recebem, começam a falar em outras línguas, e povos de outras regiões, de outras nações, começam a escutar eles orando em suas próprias línguas. Então algo maravilhoso começa a acontecer aqui, o enchimento do Espírito Santo. Aí, vai um pouquinho para frente, no versículo 38, 37, versículo 37, nós vamos vendo que dentro disso aqui que vai acontecendo, estão todos cheios do Espírito Santo, alguns estão admirados, outros estão falando assim: estão bêbados, beberam, está tudo bêbado. E aí Pedro, lembra da mensagem sobre se expor? Não sei se você lembra, se não lembra eu vou pregar de novo. Aí Pedro se expõe, ele se levanta, no meio de todos que estão ali, Pedro vem, e aí ele começa a fazer a sua pregação, e começa a anunciar o Evangelho. Aí no versículo 37 nós temos a conclusão ali, Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração. Essa palavra é muito especial, falei sobre ela. Ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que nós devemos fazer? Então eles viram aquele mover do Espírito, eles ouviram a pregação de Pedro, eles ficam numa angústia no seu coração, eles falam: Pedro, vocês aí, o que a gente deve fazer agora? Nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, e agora, o que a gente faz? O que a gente faz para entrar nessa realidade que vocês estão vivendo? E aí Pedro vem, dando continuidade no Evangelho do Reino. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro dando continuidade no anunciar do Evangelho. O que nós vamos fazer? Olha, presta atenção. Como que eu anulo o arrependimento do nosso set list de mensagem? Não tem como, porque quando esses homens perguntam: o que nós podemos fazer? A resposta de Pedro é, Pedro não respondeu assim, presta atenção. A hipergraça iria responder assim: não precisa fazer nada não, Jesus já pagou a conta, Ele já morreu na cruz, você não precisa fazer mais nada, Jesus já fez tudo.
não faça mais nada. O pregador da hipergraça falaria isso para essa multidão. Jesus já tinha morrido, a realidade do Espírito Santo, a verdade do Espírito Santo já era uma realidade, algo presente. Um pregador daqueles que anunciam essa falsa graça falaria isso: faz nada, o que a gente precisa fazer? Olha a agonia desses que estavam ouvindo. Pedro, o que a gente tem que fazer, Pedro, para receber isso? Pedro, o que a gente tem que fazer para viver isso aí que vocês estão vivendo? Pedro não falou isso para eles: não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo por você lá na cruz. Não é essa a mensagem de Pedro, não é essa a mensagem da igreja. A mensagem de Pedro é: se arrependam, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não falou que eles não precisavam fazer nada, Pedro falou: vocês precisam se arrepender. Está entendendo como o arrependimento faz parte do Evangelho? Não dá para desassociar, não dá para tirar. Precisamos de arrependimento. Então, se um dia alguém perguntar para você: Alisson, o que eu preciso fazer? Cara, eu vi você adorando, você começou a falar aquelas paradas do jardim Adão, cara, aquela coisa, eu quero viver isso, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mais do que nunca. Você vê que Jesus, até o próprio Jesus prega: arrependei-vos porque é chegado o reino. Então não chegou quando Jesus veio. Quando Jesus estava presente, o reino não chegou. O rei do reino estava ali, e uma realidade parcial do reino também estava. Por quê? Porque o rei do reino estava. O rei do reino estava ali, mas o reino em sua consumação não. O representante oficial do reino dos céus. É como se tivesse um embaixador dos Estados Unidos, um embaixador, o próprio presidente aqui. Posso dizer que há uma cultura, tem um peso por ele estar aqui, mas os Estados Unidos não está aqui. O rei daquela nação, ou o presidente, o governante daquela nação está aqui. Mas a nação pode ter a embaixada, que traz uma representação de um pedaço daquela nação dentro do Brasil, mas aquela nação em sua totalidade, em sua consumação, não está aqui. Quando Jesus estava aqui, o rei do reino estava, mas o rei do reino estava dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sobre isso, Jesus estava falando do quê? Ele estava em sua primeira vinda, já anunciando como o povo deveria se preparar para quando ele voltasse novamente. Olha como Jesus prepara tudo. Ele vem, nos possibilita o arrependimento e anuncia: se arrependam. É como se ele estivesse falando: se arrependam, porque um dia eu vou voltar. O reino dos céus, eu vou voltar para reinar, estabelecer o meu reino aqui na terra. Se arrependam, eu vou voltar. Como que eu posso anular essa mensagem em dias tão difíceis como a gente vive, onde os sinais vão apontando a volta de Jesus? Eu não estou falando que vai ser o ano que vem, daqui 5, 3, 10 anos. Eu não estou falando, pode ser que leve mais de 30 anos, pode ser que leve mais uns 40 anos a volta de Jesus. Mas uma coisa eu sei: o meu Jesus, o rei do reino, falou: arrependam-se, porque eu vou voltar. Eu não posso anular isso. Então eu não posso deixar de lado essa mensagem de arrependimento. O rei do reino disse: eu vou voltar. Se arrependam, porque eu estou dando essa oportunidade para vocês. O arrependimento, a mensagem de arrependimento, por causa do legalismo, a mensagem de arrependimento se tornou um peso. Aí, sabe por que essa geração tem medo da mensagem de arrependimento? Porque se criou aí, como que eu usei o termo? Cauterizou, obrigado, tá atento, hein, mano? Cauterizou algumas coisas na mente, e agora essa geração carrega esses medos,
esses traumas, sabe o trauma? Criança quando é atacada por um cachorro, depois gera trauma, ela a vida inteira dela, ela tem esse trauma, tem esse medo de cachorro. Às vezes o cachorro é todo bonitinho, a Bruna ali tem meio que uns negócios, o cachorro é mó bonito, dócil, é tipo Black, é gente boa, só não gosta de se relacionar, mas tá lá. Mas o Black é o cão, o cachorro da Mac e do Luan, só para você saber quem é, não é o cachorro do Luan não, tá? É o outro cachorro. Aí porque teve um trauma da infância, teve uma situação na infância que o cachorro atacou, mordeu, carrega o trauma. Aí quando você vê um cachorro já fica assim. Isso que o evangelho, que a mensagem, a forma que era passado, santidade, arrependimento no passado, causou, feriu. Aí as pessoas hoje têm um trauma. Vixe, arrependimento. Aí se começa a falar de arrependimento, santidade, parece que vai esmurecendo, vai colocando um peso. O arrependimento, ele tira o peso, porque você tem a oportunidade de todas as burrices que a gente faz, se arrepender, pedir perdão, encontrar um lugar de graça nele. Como que eu vou anular o arrependimento? Ele não põe peso, ele tira o peso. A oportunidade de você se arrepender é você tirar os fardos das burrices que você fez na sua vida. Talvez só eu fiz burrice na minha vida. Está entendendo? Então eu não estou falando da seriedade. A seriedade da mensagem sempre existiu, deve existir, sempre vai existir. Tem que ter a seriedade da mensagem, mas não tem que ter medo. Então vira a chave, cara. Quando você ouvir de arrependimento, vira a chave. Em vez de você pensar assim, peso, medo, trauma, não, pensa assim, opa, oportunidade. As boas novas me alcançaram. Eu posso me arrepender de tudo que eu fiz. Eu tenho alguém que me perdoa. Eu tenho alguém que me tira as condenações da minha vida. Eu tenho uma oportunidade de arrependimento. Está vendo como é diferente? Vira a chave. A igreja precisa virar a chave. Eu não preciso anular a mensagem de arrependimento. Basta eu pregar ela como ela é, conforme o evangelho. Pronto. Isso está completamente associado ao retorno de Jesus, porque não é isso que estão pregando. Arrependam-se, o reino está vindo. Arrependam-se, o reino está chegando. Gente, independente se Jesus volta nessa geração ou na outra, que volte daqui 100 anos, mas uma coisa a gente tem que concordar entre nós: está mais perto do que quando Jesus estava aqui. Tá ou não tá? Se Jesus pregou ao reino está chegando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se Jesus há mais de 2000 anos pregou essa mensagem falando que o reino estava próximo, então mais de 2000 anos depois, você acha que está mais perto ou não está? Então, independente de você ser um teólogo que entende escatologia ou não, basta você olhar para a linha do tempo e perceber, está mais perto. Não precisa estudar muito, é a lógica. Se lá já estava perto, hoje está mais perto ainda. Se vai ser a próxima geração, a nossa, daqui 20, 30, 40, não sei, mas uma coisa não precisa nem estudar muito, está mais perto. Basta olhar pelo tempo que se passou. Então, se Jesus estava anunciando isso, quanto mais a gente. Então isso está associado ao retorno de Jesus. Aí, o mesmo Pedro que está falando em Atos, também escreve em sua carta. Você pode ir comigo lá? 2 Pedro. Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns.
o contexto está falando dos escarnecedores dos últimos dias, tá? Só para você entender o contexto, embora seja uma mensagem que eu tenho pregado muito. O contexto está falando que nos últimos dias vão surgir pessoas falando assim: ué, cadê, Alisson? Você falou que Jesus ia voltar, já passou 20 anos, ainda está mais velhinho, até agora nada. Isso é conversa, Jesus não vai voltar. Então, vão surgir pessoas assim. Você está falando, não, Jesus vai voltar. Aí vão ter pessoas que vão falar, não, que você falou isso aí, Alan? Você tinha só Ada Móveis, Ada Serralheria, Vidraçaria, agora você tem Ada Sound, tem Ada de Som, tem Ada Mercado, tem Ada Isca, já passou tanto tempo, você já está com os cabelos bem mais brancos, e já tem mais 4 filhos, e até agora Jesus não voltou. Eita glória! Até agora Jesus não voltou. Cadê, Alan? Você falou que Jesus ia voltar? Nos últimos dias, se você ler o contexto, surgirão muitos escarnecedores. Vão falar, cadê? O Jesus que vocês falaram que ia voltar, não voltou. E aí Pedro está falando aqui, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como vão chegar ao arrependimento se eu não anuncio arrependimento? Você quer cooperar para o retorno de Jesus? Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte daquilo que prepara Jesus para o retorno dele. Você quer participar do retorno de Jesus diretamente e não ser simplesmente alguém passivo? Pregue arrependimento. Não com peso, mas removendo o peso. Pregue arrependimento com essa mentalidade de ajudar as pessoas a tirarem os fardos das burrices que elas cometeram. Ajuda elas. Mostra para elas que ela, filho, o que você fez? Olha, o evangelho é, Jesus te dá a oportunidade de se arrepender. Se arrependa. Coopere com Jesus. Porque se Jesus não volta, porque Ele está aguardando com paciência, porque o desejo deles é que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Mas para isso é necessário arrependimento. Então Ele está esperando o povo se arrepender. Mas como se arrependerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem ir? Se ninguém vai, se ninguém anuncia? Está entendendo? Isso aqui é só para a gente começar a mensagem. Agora a gente vai entrar nela. Estou brincando, isso é só um pano de fundo para você entender a questão do arrependimento. Eu não entrei no porquê, qual a causa, a razão, o motivo. Então vai vendo como o arrependimento está completamente associado à missão da igreja. Isso faz parte da missão da igreja. Se a igreja quer ser intencional, a gente está usando muito essa palavra. Tem algumas palavras que eu estou vendo que está assim, saltando, que são palavras muito chave para o tempo que a gente está entrando a viver. Fica sensível, e isso é uma das palavras. Se a gente quer como igreja ser intencional em nossa missão, porque todo mundo aqui faz parte da missão coletiva. Qual a missão coletiva? Anunciar o evangelho, reconciliação. Todos nós temos esse ministério, todos nós estamos dentro de uma missão. Nós temos uma missão em comum. Se nós queremos ser intencionais nessa missão, a gente precisa entender, Jesus está voltando, e eu preciso falar para as pessoas que elas têm a oportunidade de se arrepender, mas elas precisam saber que elas precisam se arrepender. Aí quando a gente começa a entrar nisso, do porquê se arrepender, do sentido de qual é a causa, o que deve estar no meu coração quando eu me arrependo, aí nós precisamos voltar lá na origem. Eu não vou abrir aqui para poder só pontuar e ganhar tempo. Aí a gente precisa voltar lá na origem, porque o pecado teve uma origem. Quando nós lemos, nós estamos na leitura bíblica aí, e Gênesis, eu sei que talvez já é a 100ª vez que você está lendo, muitos já leram 100 vezes Gênesis. Então nós vamos vendo, Deus cria a humanidade, tá? Aí no capítulo 3 começa a existir uma turbulência, e aonde nós vemos ali, Deus coloca lá, faz todas as árvores, faz todas as coisas, cria tudo, aí coloca lá, árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida. Aí eu contando essa história para o Rafael falou assim: pai, por que Deus colocou essa árvore ali? Falou desse jeito para mim. Falei, eita criança, achei que essa pergunta nem ia vir agora. Falei, agora como que eu vou explicar para você abençoado como que eu vou explicar do jeito dele? Aí eu falei do jeito dele lá, ele entendeu.
Aí pergunta, por que Deus colocou ali? Talvez você já perguntou um dia, Deus, por que uma árvore do conhecimento do bem e do mal ali? Por que não colocou por trás de... Por que não colocou assim várias árvores, uma montanha, cachoeira, um riacho, aí ela lá no fim de tudo? Por que teve, ou melhor, por que nem colocou nada? Por que o Senhor não colocou aqueles anjos fortão na entrada do Éden, quando o Senhor expulsou os homens? Por que o Senhor não colocou, quando não tinha nada acontecido, eles ali, ao redor da árvore? Mas não é nisso que eu estou falando, então você fica com a sua curiosidade, depois se você quiser a gente conversa. Aí Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, coloca a árvore da vida ali. Se você entender uma coisa, essas duas árvores estão, a realidade espiritual delas nos acompanha durante toda a nossa vida. A realidade espiritual da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida, está com você todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de comer do conhecimento do bem e do mal e viver conforme você acha que é bom e é ruim, ou viver na dependência de Deus, conforme Ele acha e conforme Ele sabe o que é bom e o que é ruim. Essa realidade dessas árvores estão presentes todos os dias das nossas vidas. Isso é o mais importante. Ele coloca ali, aí vem a serpente, astuta, e aí a serpente começa a dialogar com a mulher ali, com Eva. Aí ela seduz, tenta seduzir a mulher a comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a mulher fala, não, Deus falou que o dia que a gente comer a gente vai morrer. A serpente, não, certamente vocês não vão morrer. O dia, olha que astuta, o dia, sabe por que Deus falou isso? Estou contextualizando, é como se ela tivesse falado, sabe por que Deus falou isso? Porque o dia que você comer, você vai se tornar igual a Ele. Opa, peraí, o ser humano já era igual a Deus. Olha como a humanidade, olha como o ser humano tem as suas, vou usar essa palavra de novo, bora ser meio chula, burrice. O dia que vocês comerem, vocês serão igual a Ele. O homem foi criado à imagem e semelhança de quem? Ele já era igual a Deus. Estão seduzindo. Aí no final das contas, eu não vou ficar nessa história aqui, o que acontece? Ela come. Aqui entra um pecado em particular, ou pelo menos aí uns 2 que eu quero pontuar aqui. Incredulidade, porque Deus falou que se comer vai fazer o quê? Morrer. A serpente falou o quê? Não vai morrer. Tá vendo? Igual aqueles desenhos antigamente. Eu lembro do desenho do pica-pau, que aparecia um pica-pau aqui assim de anjinho, um pica-pau aqui assim de capetinha. Fica lá os dois. Não, Deus falou, o dia que comer morre. A serpente não vai morrer. Aí a mulher resolveu confiar em quem? Na serpente. Teve uma incredulidade ali. E também fora a incredulidade há um princípio de independência. Porque se ela não come do conhecimento do bem e do mal, toda a sua perspectiva do que é bom e do que é ruim estaria na dependência de Deus. Então naquele momento surge também a independência. Então eu estou falando de incredulidade e eu estou falando de independência. Eu não estou falando de imoralidade sexual, não estou falando de um homicídio, eu não estou falando de suicídio, eu não estou falando de gritaria, eu não estou falando de bebedice, não estou falando de orgia, não estou falando de nenhum tipo de promiscuidade. Eu estou falando de incredulidade e estou falando de independência. Essa é a raiz. Essa é a raiz. Então a gente precisa entender. Aí agora eu vou me arrepender do quê? Do que eu devo me arrepender? Das minhas atitudes? Será que eu devo ficar me arrependendo das minhas atitudes? Deixa eu abrir um parênteses para você entender. Nós até devemos nos arrepender, sei lá, vamos dar um exemplo, não sei, cara, que tipo de exemplo? A pessoa deve se arrepender de uma atitude de imoralidade sexual, ela deve se arrepender daquela atitude em si? Sim, mas esse arrependimento ainda é muito superficial, perto do lugar onde essa pessoa pode chegar. Ainda é superficial. Então a pessoa pode se arrepender, ela estava lá andando e de repente xingou o outro lá no trânsito. Ela pode se arrepender e deve se arrepender desse xingamento, dessa palavra torpe que saiu da boca dela. Deve se arrepender dessa atitude? Deve, mas não deve ficar nisso.
Porque o arrependimento fundamentado apenas nas atitudes, ele ainda é superficial. Ele é um começo, ele não é o fim. Porque quando nós vamos vendo a realidade da qual nós devemos nos arrepender, ela tem a ver com relacionamento e não com comportamento em si. É o relacionamento. Quando Deus chega no jardim e o Adão escuta os passos, meu, que tremendo, né? Ali no jardim, Deus vem andando e Adão ouviu os passos de Deus. O que ele faz? Se esconde. Aí quando ele se esconde, Deus pergunta, a máxima, o Alisson falou aqui também, já citou aqui: Adão, onde você está? A pergunta de Deus teve a ver com uma atitude pecaminosa ou com algo relacional? Relacional. Deus não perguntou assim: Adão, o que você fez? Ele perguntou: cadê você? Onde você está? Porque o que foi ferido pelo pecado foi o relacionamento. Então a base para um arrependimento eficaz, para um arrependimento que verdadeiramente produza frutos. Você ouviu falar de frutos de arrependimento? O arrependimento genuíno é o arrependimento que produz fruto. Por isso que tem muito arrependimento sem fruto. Por quê? Porque a pessoa se arrepende só do que ela faz naquele momento, da ação, da atitude, mas é mais profundo. Aquilo ali é só um começo, mas tem algo mais profundo. Então Deus perguntou: Adão, cadê você? Aí quando você lembra, olha o que ele está perguntando: onde você está? Isso aponta relacionamento. Deus não falou para ele: o que você fez, cara? Vamos voltar não, vamos caminhar bons anos para frente. Talvez eu esteja equivocado, mas talvez não. Lucas 15, quando fala da parábola do filho pródigo, o filho sai da casa do pai, gasta toda a herança com meretrizes, prostitutas, aí ele está comendo com porcos, de repente ele cai em si e volta para a casa do pai. Quando ele está vindo andando para a casa do pai, o pai vai ao encontro dele, o pai não fala um A concernente ao que ele fez. O pai abraça, beija, dá aliança, dá o anel, põe as sandálias, troca as vestes. O pai em nenhum momento naquela passagem fala assim: o que você fez, cara? Eu confiei a herança para você, você fez tudo errado. O pai não falou nada, ele abraçou e beijou aquele filho fedido, imundo, cheio de acusações. Só isso que ele fez. Relacionamento. Entenda o que eu estou falando. Não é que nós não devemos nos arrepender do que nós fazemos, mas isso é só um estágio superficial. É um estágio, para não dizer superficial, para você achar que não tem nada a ver. Talvez é um estágio inicial. É apenas um estágio inicial. Mas o verdadeiro arrependimento que produz frutos é o arrependimento que tem como base o relacionamento, a aliança que está sendo ferida. Porque a incredulidade e a independência, isso fala de relacionamento, de acreditar, de crer um no outro. Uma das coisas mais fundamentais em um casamento é o quê? A gente podia pegar várias. Confiança. É fundamental para um relacionamento. Eu confio em você. A gente fala, estou fazendo essa comparação com casamento, mas qualquer relacionamento, né? Confiança. Eu acredito. Então, quando o homem não acreditou, resolveu crer mais do que a serpente estava falando que em Deus, feriu uma aliança. Não tinha sido falado de nenhuma aliança ali, mas tinha, porque tinha um relacionamento. E Deus, Ele estabelece relacionamentos de aliança. Por mais que Ele não fale sobre aliança, mas você vai vendo durante a história várias alianças, porque Deus é assim. Feriu uma aliança, feriu um relacionamento. Não é o que fez, é o relacionamento que foi ferido. Independência, a mesma coisa. Então quando eu falo de arrependimento por causa das minhas atitudes, e esse arrependimento deve existir, mas eu passo a vos apresentar um caminho sobremodo excelente, de um arrependimento genuíno e eficaz que produz frutos. Ele não tem a ver só com as ações, ele tem a ver com o relacionamento. A gente vai continuar nisso, calma aí. João capítulo 16.
João capítulo 16, versículo 8. Diz assim, ó. Está aqui comigo, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. João 16, 8 diz assim, ó. Quando então, Jesus falando, quando então ele vier, ele quem? O Espírito Santo, tá? Jesus está anunciando aqui o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Quando então ele vier, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Olha um papel do Espírito Santo, uma obra dele. Fazer o quê? Convencer o homem do pecado. Isso é um papel, uma obra do Espírito. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Aí o versículo 9, ele continua explicando: do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Ponto. Ele não está falando assim, ó, do pecado porque eles são imorais, do pecado porque eles mentem, do pecado porque eles matam, do pecado porque eles roubam, do pecado porque eles adulteram, do pecado porque eles xingam, do pecado porque... Não, ele está falando do pecado porque não creem em mim. Qual que é a origem do pecado? O homem, a humanidade deixou de crer. Aí o Espírito Santo, ele estava lá na criação, ele sempre esteve participando de tudo, irmão. Ele não surge agora, ele sempre esteve em toda a história. Aí o Espírito Santo, o que ele faz? Ele convence o homem do pecado original da humanidade, que tem a ver com a incredulidade. Ele não quer simplesmente convencer a humanidade que ela é ruim, que ela mata, que ela xinga, que ela trai. Ele não quer, porque a humanidade sabe disso. Ele quer convencer a humanidade de que a humanidade não crê em Jesus, porque a raiz de todas as outras, a raiz de todos os pecados, de tudo isso que acontece, é o fato do homem não crer em Jesus. Por que mata? Porque não crê que Jesus é a vida. Por que trai? Porque não crê que Jesus é fiel. Por que rouba? Porque não crê que Jesus é aquele que dá. Se eu crer em Jesus, eu não vou roubar, eu vou começar a dar em vez de tirar das pessoas. Então, por não crer em Jesus, a humanidade está onde está. Por isso a obra do Espírito Santo não é convencer o adúltero do seu adultério meramente. Passa por isso. Não estou falando que isso não acontece, e acontece, mas a obra do Espírito Santo é convencer o adúltero que ele não está crendo em Jesus. Porque se ele crê em Jesus, e Jesus for o Senhor da vida dele, ele não vai adulterar. Então tem a ver com relacionamento. Voltem a crer em Jesus, voltem a crer no que Jesus disse. E o que Jesus disse? Se você continuar vivendo a sua vida por você mesmo, certamente morrerás. Mas se viver a sua vida em dependência de mim, que sou o fruto da vida, certamente você vai viver. Está entendendo o que ele está fazendo? É esse o plano de Jesus. Então não tem a ver com uma ação. O Espírito Santo, guarda isso no teu coração, nunca mais esqueça disso. O Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, vem convencer a humanidade do seu pecado original, do seu pecado lá na raiz. Deus não quer ficar trabalhando na superficialidade. Deus não é superficial, Ele é profundo. Por quê? Porque ficar trabalhando no superficial é você ficar tirando grama que nasce na brecha assim da calçada. É ficar tirando tiririca, só puxando ela. Sabe o que tiririca não é o pior que está, não fica. Não é tiririca não. É aquela praga, aquelas gramas. Lá na casa onde eu estou morando, tem umas rachaduras na calçadinha assim perto da grama. O trem. Falei que eu vou comprar um veneno, vou matar aquele bicho, aquela grama. Porque ela não tinha que estar ali, mas tem uma brecha. Aí toda vez que eu corto a grama, sabe o que eu faço? Não dá para cortar com cortador. Eu dobro os joelhos e o coração, o espírito nos quebranta, e eu começo a arrancar aquela grama com a mão, para ver se eu consigo. Ah, beleza, no dia, bonitinho, chove um pouquinho, sol, o negócio já está lá tudo de novo, não dá uma semana, aquela praga já está tudo lá. Não adianta. Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele não quer fazer isso comigo, com você, só ficar arrancando aqui, ó, pum, aí primeira chuva, sol, pum, já está nascendo de novo. Ele não vai fazer isso. Ele quer trabalhar na raiz, e a raiz é do pecado, porque não creem em mim. Então, o pecado que a humanidade deve se arrepender é o pecado da incredulidade, do orgulho, da independência.
voltar. Isso tudo não tem a ver com atitudes, isso tem a ver com relacionamento. Claro, a pessoa está vindo, está começando agora, a pessoa está tendo seus primeiros passos na vida cristã, ela ainda não desenvolveu um relacionamento, então é óbvio, ela vai passar pelo arrependimento do que? Me arrependo porque, sei lá, eu mentia, eu era um mentiroso, caloteiro, eu era meio Jacó, assim, passava todo mundo para trás, me arrependo por isso. Tem que passar por esse arrependimento, mas o que a igreja deve fazer com ela? Mostrar para ela que existe algo mais profundo, que o pecado dela, ainda que ela não sabia, estava ferindo o relacionamento dela com Jesus, e agora ela pode se arrepender do que? Jesus, me perdoa, porque eu era um descrente, um incrédulo, e me perdoa porque tudo que eu fiz porque eu não estava crendo em Ti, e eu feri o relacionamento que era para mim ter contigo. Quero voltar, quero estar num lugar, eu quero estar num lugar que eu sei que eu devo estar sem nunca ter estado, entendeu? Ela nunca esteve ali, mas na sua essência, na essência do homem, tem o senso da divindade. Todo mundo tem o senso da divindade dentro de si. Deus colocou dentro de todo mundo. Qualquer pessoa que você pegar na face da terra, ela tem o senso do divino dentro dela. Tem dentro dela isso. Até o mais ateu que você pensar, falar para a Bruna, estudando algumas coisas, o ateu que quer comprovar a não existência de algo. Primeiro, se algo não existe, você não precisa provar que ele não existe, ele simplesmente não existe. O fato de você querer provar que algo não existe, é que você está confirmando que aquilo existe, e você precisa se esforçar para provar a sua não existência. Deu para entender? Se não existe, para que você prova? Pensa em algo que não existe. É até difícil, né? Como você prova que não existe? Se não existe, você não precisa ficar lutando para comprovar que não existe, simplesmente não existe. Então quem está querendo comprovar que Deus não existe, é porque sabe que Ele existe. Então dentro de todos tem o senso do divino, da divindade. Então nós precisamos, durante muito tempo a igreja só trabalhou podando. Pensa numa árvore comigo, constrói na sua mente uma árvore, aí nasce os galhos, aí pensa cada galho um nome de um pecado. Durante muito tempo a igreja está fazendo o quê? Cortando os galhos. A gente fica podando o pecado não se poda, arranca pela raiz. Aí nós pregamos arrependimento, cortando só galho. Imoralidade, trato. Mentira, trato. Você é um enganador, né? Sei lá, pensa aí no que você quiser pensar. Aí vai cortando, mas você vai podando, uma hora vai crescer de novo. Pode ser que vai demorar. Uns demoram mais, dependendo de onde foi cortado, vai demora 10, 15, 20 anos. Aí você já reparou? Talvez você não, mas conheça alguém, viveu 10 anos. Jesus. Viveu 10 anos sem cometer aquele determinado pecado. Então no ano de 2010, ela cometeu um pecado ali, aquela coisa, se arrependeu e tal. 10 anos depois, quando ela achou que estava livre, aquele pecado volta de novo na vida dela. Sabe por quê? Só cortou o galho, se arrependeu da ação e não foi mais profundo em arrependimento. Está aqui comigo? Está conseguindo entender o que Jesus quer comunicar ao nosso coração? Aqui você já começa a encontrar a resposta para a pergunta: por que nos arrependemos? Qual é a causa do nosso arrependimento? É porque nós, quando pecamos, ferimos um relacionamento, ferimos a aliança de Deus conosco. É por isso que nós nos arrependemos. Em si, o primeiro passo é pelo que eu fiz, mas a profundidade maior é: eu feri Jesus, eu feri o relacionamento que eu tenho com Ele. Aí agora, gente, você vai entendendo por que o Espírito está nos atraindo para a contemplação, para a realidade de um relacionamento. Porque se a gente exclui essa contemplação, essa busca pela face, essa busca por um relacionamento profundo, como que eu vou me arrepender por ter ferido um relacionamento que eu nem tenho? Por que as pessoas não se arrependem quando pecam, não se arrependem e não choram porque feriram o Espírito Santo, entristeceram? Primeira coisa que a gente pensa: eu fiz
isso eu deveria fazer, eu sou crente. Grandes coisas. O que está em jogo não é a sua religião, o que está em jogo é o teu relacionamento com Jesus, e ele não tem a ver com religião. Eu sou pastor, eu sou crente evangélico, eu não deveria ter feito isso, olha o que eu fiz. Não é isso o grande ponto é, eu entristeci o Espírito Santo, eu feri o meu amado, eu traí ele. Aí eu vou começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Mas você entende? Para que isso aconteça, a igreja precisa se aprofundar e crescer em relacionamento com Deus. A igreja precisa sair do modo domingueiro para o modo cristianismo como estilo de vida. Eu vivo Jesus, eu me relaciono com Ele, eu não estou no piloto automático, eu não me relaciono com as escrituras, eu não me relaciono em adoração somente na igreja, eu vivo com Jesus. Esse homem ao qual nós estamos falando está aqui conosco, é o homem que está também comigo. Quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e começo a orar e olhar para ele e falar com ele, desenvolvo um relacionamento. Ele é relacional, e como relacional ele gosta que eu falo, mas ele gosta que eu fico quieto e começo a ouvir ele. Eu leio as escrituras, aí eu leio as escrituras e fico lá pensando nele, contemplando, meditando. Relacionamento, para que daí, o dia que eu errar, porque eu vou errar, escuta o que eu estou falando para você, eis que te digo, você vai pecar, credo, vai, mas o dia que acontecer, o arrependimento vai ser profundo, porque você está preocupado com o coração de Jesus, você não está preocupado com a sua reputação. Aí quando eu peco, eu não estou pensando assim, errei, cometi um pecado. Vamos dar um exemplo, não você, mas alguém cometeu um pecado lá no ambiente de trabalho. Ai meu Deus, todo mundo sabe que eu sou crente, e agora? O que vão falar de mim? Não estou nem aí. Não é esse o fundamento do arrependimento. O fundamento é, eu estou ferindo aquele ao quem eu amo, aquele ao qual eu canto, eu amo a sua presença, aquele ao qual eu cantei, vem derrama sua glória, queremos ver tua face. Aí quando eu pequei, aquele que eu falei que eu quero ver a face, eu entristeci ele. Eu amo, e por amar eu sou levado a um arrependimento profundo. Por isso nós precisamos crescer mais em relacionamento, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, contemplar Ele, para que o temor dEle de fato esteja no nosso coração. Então para de ficar cortando os galhos, é a raiz que a gente precisa tratar, e a raiz do problema é relacional, não é corrigir comportamento, não é só ficar corrigindo comportamento. É uma das maiores dificuldades que os pais têm, e eu me incluo nesse dos pais. A gente é muito pronto para corrigir o comportamento, mas a gente não para, porque aquele comportamento é resultado de alguma coisa que não está legal. Por isso que existe um determinado comportamento. Aí a gente, como pai, fica pilhado, a gente vai e corrige o comportamento, mas não vai na raiz, porque aquele comportamento tem uma raiz. Deus, como pai, não quer corrigir o seu comportamento, Ele quer ir na raiz. Como consequência, Ele vai mudar totalmente o seu comportamento, mas o principal é a raiz. A religião quer mudar o comportamento para depois chegar na raiz. O Evangelho já quer arrancá-la mal pela raiz, e como consequência o comportamento vai ser outro. Nova vida daí. É isso que Ele faz. O carburador vai esquentando. Nós, nessa leitura que a gente está, me veio e encaixa nisso que a gente está falando. Nós começamos a ler Êxodo, mas já uns dias atrás, lá em Êxodo capítulo 9, se você não quiser, não precisa abrir, mas se você quiser abrir, porque for um fominha, pode abrir. Êxodo 9, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a identificar em nós, às vezes, um falso arrependimento. Nem toda confissão de erro
demonstra que eu estou arrependido. Nem todo aquele que confessa, eu pequei, me perdoa, eu sou pecador, nem toda confissão está revestida de arrependimento. Nem toda. Reconhecer que eu errei, porque Deus é justo e eu sou um pecador. Muitas vezes isso aí tem muito teatrinho em volta disso aí, e isso aí não está revestido de arrependimento. Nem sempre, em alguns momentos pode ser que está, mas nem sempre a confissão demonstra o arrependimento. Aí isso se chama, a gente poderia falar de uma crise de Faraó. 9:27, quase o horário, 9:20. Capítulo 9, versículo 27. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou: desta vez eu pequei. Ó, Faraó reconhecendo o quê? Eu pequei. Dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo, nós somos ímpios. Isso aqui é uma confissão de um coração arrependido? Nem toda confissão simboliza que de fato há um arrependimento ali. Se você continuar lendo a história, você vai ver que o coração dele ainda estava duro. Versículo 35, o coração do Faraó permaneceu endurecido. Ele continua não liberando o povo para sair do Egito. Um falso arrependimento. Por quê? Não tem relacionamento com Deus, não tem temor, tem um medo. E o arrependimento fundamentado, a confissão fundamentada no medo não tem a ver com arrependimento. Seu cara está tremendo. Olha o que Deus desse povo está fazendo com o Egito, está destruindo tudo. Eu me arrependo. A humanidade muitas vezes passa por essa crise. As coisas apertam, a pessoa corre para a igreja. Eu me arrependo do que eu fiz, eu quero estar aqui agora, eu preciso de Jesus. As coisas melhoram, a pessoa abandona, nunca se arrependeu de verdade. A situação contrária da vida fez ela ficar com medo. Deus não quer que você tenha medo, Ele quer que você se arrependa. Subiu um monte, Deus não queria que o povo ficasse com medo, queria que o povo tivesse temor. É diferente. Queria que o povo se arrependesse, com temor, subisse também a montanha. Está entendendo? Estamos juntos? Salmo 51, a gente está encerrando, para parecer que está mesmo. E a gente vai cair nesse homem de novo. Engraçado como a gente tem falado de Davi, como nós temos citado Davi. Por quê? Deus está querendo restaurar nesses dias um relacionamento. E esse homem é um homem muito relacional com Deus. Ele é um homem que entendeu isso e se posicionou muito dessa forma de relacionamento. Salmo 51, escrito depois de Davi ter cometido um ato de adultério, tá? Todo o contexto aí você sabe. Ele envia lá o marido da Betseba na frente, ele morre, e ele faz isso para que ele viesse morrer mesmo, para ele poder ficar com a mulher do cara. Olha que sem vergonhice do rei de Israel. Ele quer ficar com a mulher é casada, ele envia o marido dela na frente da guerra, com a intenção dele morrer, para ele poder ficar com a mulher do cara. Aí ele escreve e compõe esse salmo. Vamos ler ele. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti. Opa, olha que, está vendo que ele entendeu? Eu pequei contra quem? Eu pequei contra ti, Senhor. Ele sabe que ele pecou também contra aquela mulher, contra a nação, no sentido assim, do nome do Senhor está envolvido nisso. Mas quando ele vai no profundo, ele fala o quê? Eu pequei contra ti, Senhor,
contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Está vendo a ordem? Eu pequei contra ti e pratiquei o mal que você tanto reprova. Quer entrar no arrependimento genuíno? Mergulha aqui no Salmo 51. Eu pequei contra ti, e porque eu pequei contra ti, eu pratiquei o mal que você abomina, que você não gosta. Onde eu estou aqui? 4. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isso, e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Esse versículo 11 eu amo ele. Davi não está nem aí para o trono, Davi não está nem aí para a mulher, Davi não está nem aí para a sua reputação. O que ele pede é: não me afasta da sua presença. Eu fico sem trono, eu fico sem ministério, eu fico sem as minhas mulheres, eu fico sem tudo, mas não me afasta da sua presença. O que está em jogo? Relacionamento. Diz que ele está arrependido. O que está em jogo? Por que Davi se arrepende? Porque nos arrependemos, vamos trazer. Por que Davi se arrepende? Qual é a causa? O relacionamento dele com Deus. Não me afaste da sua presença, não tira de mim o Espírito Santo. E às vezes a gente erra, fica preocupado com a nossa reputação. Meu, se o pastor souber que eu fiz isso, eu estou morto. Tem a ver comigo. O que você deve fazer, Senhor, não tira de mim o teu Espírito, não me afasta da tua presença. Eu pequei contra ti, não é contra mim, pastor. Não é assim? Ô, gente, eu sei que eu estou falando. A igreja, de forma geral, e nas diversas comunidades que existem, as pessoas ficam com medo do que o pastor vai falar. Ai, meu Deus, o que o pastor vai falar, cara? Se ele souber que eu fiz isso, eu estou morto. O pastor vai me colocar de banco. Ai, meu ministério. Morra. O que tem a ver não é o ministério, é a presença. Por que as pessoas estão mais preocupadas com o ministério e com o que o pastor vai pensar? Porque não tem relacionamento com Deus. A primeira questão é Deus. Restitui-me a alegria, do versículo 12, restitui-me a alegria da salvação, e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Me sustenta com o espírito disposto a obedecer. Olha que maravilhoso o versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Alguém que sabe que Deus perdoa. Ele tinha cometido uma transgressão, ele está pedindo perdão e está falando o quê? Eu vou ensinar os transgressores. Olha isso. Então eu vou ensinar os seus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Ou seja, para que os pecadores se arrependam igual eu estou me arrependendo. É isso que ele está falando. O arrependimento produz fruto, e o fruto tem a ver, inclusive tem a ver com você ensinar outras pessoas o caminho do arrependimento. Todo pecador arrependido genuinamente produz fruto e acaba ajudando outros pecadores a se arrependerem, porque ele sabe o caminho correto do arrependimento, que vai levar lá nos pés de Jesus. Davi fala isso.
Salva-me do pecado, de sangue derramado, ó Eterno. Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem comprases em oferendas, em ofertas, pois se assim fosse, eu iria oferecer. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Uau! Depois lê de novo na sua casa, lê na 50 versão que existia em português da Bíblia. Leia. Um coração quebrantado e arrependido, não com medo, quebrantado na presença, arrependido porque entristeceu o Espírito Santo. O meu Senhor, ao qual eu canto, eu adoro, algumas atitudes minhas estão ferindo Ele, estão entristecendo Ele. Está tendo uma resposta aí do porquê nos arrependemos? Qual é a causa? Deixa eu dar um exemplo para você antes da gente ter um tempo para a gente orar. Vou dar um exemplo para você fazer só para você ver como a gente vai vendo as coisas e vai. Eu até escrevi aqui, falei para a Bruna assim: olha o exemplo que eu vou usar. A gente está assistindo uma série, não tem problema, tá? É do diabo assistir série. Ele que assiste a dele. Tem a série Lúcifer, então ele assiste a dele. Aquela dele. Tá, já o nome é Lúcifer, ele que assiste aquela. Aí eu e a Bruna, a gente está assistindo Cobra Kai, né? Quem assistiu lá atrás, Sr. Miyagi, tudo, então é uma nostalgia, né? Fica aparecendo algumas cenas do Sr. Miyagi lá e tal. Então, lembra lá do Larusso? Não vou fazer aqui o golpe, mas não tem como não falar e não fazer, né? Então, aí é uma sequência, vamos dizer assim, né? É uma história que está acontecendo ali agora, entre o Daniel e o Sensei Lawrence lá. E muito legal a série, bacana, tem algumas coisinhas assim, mas é bem legal. E aí, eu estava falando com a Bruna, falei, olha uma coisa que interessante. O Daniel LaRusso, ele tem uma concessionária muito famosa, e ele vende muito carro. Então é muito famoso isso lá, dele. Aí, isso ele não está mais treinando, não está mais dando aula de karatê, nada. Mas de repente, no desenrolar do drama ali, de todo o contexto ali, ele volta a abrir o que é chamado Miyagi-Do, o centro de karatê ali, que era do Sr. Miyagi. E aí ele volta, arruma tudo lá. Aí esse cara não me aparece mais na concessionária que é dele, a mulher que está lá. E ele só está onde? Treinando as crianças. Ela fica muito chateada, muito com raiva. É sério, mas tem a ver com a vida real, só para você entender. E tem a ver com o que eu estou falando. Aí ele vê que ele fez errado. Tem uma situação que ela liga. Tinha uma reunião que um funcionário estava para ser demitido, liga. Ele não atende. Aí ele viu que ele fez bobeira. No outro dia, ele chega cedo na concessionária. Ele traz lá sushi, monta uma mesa assim, de um monte de coisa que ela gosta de comer. Faz aquela coisa assim chique, top de manhã. Ela chega, olha aquilo, fala para ele que tem uma reunião. Aí ele fala assim, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Ela fala assim, dá para os clientes. Ele estava arrependido. E ele estava tentando fazer coisas para mostrar para ela que ele estava arrependido. Agora presta atenção nisso. Ele estava arrependido pelo que ele fez, mas ela não queria o arrependimento pelo que ele fez. Enquanto ele tentou se arrepender por causa do que ele estava fazendo em si, ele não conquistou ela. Aí ele conversa com a mãe dele. Aí a mãe dele dá um conselho. E aí ele cria toda uma cena que vai apontar para o relacionamento. Vai de novo com ela no carro, como foi o primeiro encontro, e celebra. Então ele vai aí agora, ele tem a consciência de que não é a ação que ele teve em isolada que causou aquele entristecimento. Ele feriu o relacionamento. Isso tem a ver com a gente, sabe por quê? Talvez mulher é mais assim, porque homem em sua maior porcentagem é mais chucro, mais ogro. Mas mulher tem muito a ver com isso. Se você faz uma coisa para a mulher aqui agora,
Se você se arrepender só pelo que você fez, para ela não vai estar bom, porque para ela não é aquele momento isolado, para ela é o que? Você não está zelando pelo nosso relacionamento. Esse é o ponto. Essa é a questão. Com Deus não é diferente. Não é o que eu estou arrependido da ação que eu tive, é o relacionamento que eu não estou zelando com Ele. Amém, gente? Fique em pé, vamos orar. Assim, eu queria que você já começasse a orar. Você não precisa esperar eu orar. Fala você com Deus, mediante tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você recebeu. Eu queria dar, antes da gente encerrar aqui, não sei para a sua casa, eu queria te dar esse tempo para você falar com Deus. Então, se possível, feche os teus olhos aí, não olhe mais para cá, não olhe para ninguém. Esquece de quem está do seu lado, esquece que você está num lugar com pessoas. Olha para dentro de você, o teu relacionamento com Deus. Talvez o Espírito Santo vai te lembrar de pecados que você se arrependeu, mas não foi lá profundamente, não foi o relacionamento que te preocupou, foi só ali a atitude. Ele está nos trazendo para um lugar mais profundo. Ele está nos trazendo para um lugar mais profundo. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade. Outra vez, Senhor formoso, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende, Senhor, acende a chama, ó Pai, a tua igreja, Senhor, acende uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso, Senhor, formoso és, só tu és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça
graça, tua graça invade-me, oh, tua graça invade meu ser, tua graça invade-me, nos enche com tua graça. Ah, Senhor, nos enche com a tua graça, Senhor. Nos enche, Senhor, de uma maneira que possamos ter o nosso coração cheio de temor. Nos enche, invade o nosso ser. Tua graça invade-me e me enche com tua graça. Invade-me, oh, tua graça invade-me, ela me leva mais profundo. Tua graça invade-me, oh. Senhor, nos leva nesse lugar, Senhor, de maior profundidade contigo, Senhor. Nos leva nesse lugar de um evangelho mais profundo, Senhor. Nos leva nesse lugar onde nós deixamos a superficialidade, os lugares rasos, Senhor, superficial, Senhor. Nós estamos entrando em dias onde a tua voz está nos chamando a lugares mais profundos, a lugares de uma devoção mais profunda, a lugar de um arrependimento profundo e genuíno, Senhor, a um lugar onde nós nos arrependemos e produzimos frutos de arrependimento, Senhor. Nós não estamos nos importando no lugar de profundidade, onde nós não nos importamos com a nossa reputação. Não é sobre nós, é sobre você, Jesus. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre os nossos cargos, nunca foi sobre a nossa reputação, sempre foi sobre Ti, Senhor. E nós estamos voltando nesse lugar, nós estamos voltando à origem, à essência, Senhor. Que haja espaço em nós para que o Espírito Santo de fato nos convença, não meramente das nossas atitudes, mas nos convença das nossas incredulidades, Senhor, para que de fato possamos crer em Ti e Te amar de todo o coração, toda a nossa força, toda a nossa inteligência. Por isso esse é o primeiro, o grande, maior mandamento, Senhor. Leve-nos, Senhor, nesse lugar, que possamos ser impulsionados, impelidos, Senhor, para esse lugar onde Te amamos de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, Senhor. Homens e mulheres, que como foi falado aqui na oração, tão colocado, Senhor, por Teu Espírito, homens e mulheres que estão voltando ao jardim. Quando eles erram, eles não se escondem, voltando ao jardim com um coração como de Davi: pequei contra Ti, somente contra Ti pequei, e fiz o mal que você tanto reprova. Eu fiz o mal que você tanto reprova, porque eu deixei de crer em Ti, eu deixei de depender de Ti. Estamos voltando para esse lugar nesses dias, Senhor. Estamos voltando para esse lugar nesses dias, Senhor. Senhor, pessoas aqui dentro, Senhor, que talvez se arrependeram tanto de tantas coisas, mas não por maldade, mas por falta de entendimento. A preocupação maior não foi o relacionamento ferido, foi as consequências. Que essa pessoa possa encontrar esse lugar de profundo arrependimento e não mais ficar cortando as folhas, os galhos. Esse será um lugar onde ela vai tirar o mal pela raiz. Como aquela mulher que se achegou na casa de Simão e se jogou aos teus pés. Ela não falou que ela era pecadora, ela não falou que ela era uma meretriz, ela não falou o pecado dela, ela foi para os teus pés e te honrou, como nenhum fariseu naquela casa tinha honrado. Que essa casa não seja uma casa dos fariseus,
mas seja uma casa aberta para que possamos ser como aquela mulher pecadora que se achega e chora aos teus pés, te honrando com as lágrimas, Senhor, em nome de Jesus.